Aproveitando um ponto importante que a gente acabou de ver os operadores matemáticos, a gente percebeu que na divisão ele retornou um número inteiro. Por quê? A gente pegou dois valores do tipo inteiro. Só que seria interessante a gente ter esse valor em decimal. Então, na linguagem Go, assim como outras linguagens, a gente tem o que a gente chama de casting. Casting é a possibilidade da gente modificar o tipo de uma variável, né? Então, para fazer uma determinada operação. Então, como que a gente trabalha com o casting na linguagem Go, né? Então, eu vou criar até um arquivo aqui chamado casting. Eu vou mudar o nome desse arquivo aqui para operador atribuição, não, matemático, né? Aritméticos. Go, perfeito. E aqui eu vou criar um arquivo 4 casting.go e também eu vou criar um arquivo chamado 4 também, só que agora casting.py. Por quê? O conceito de casting do Go, ele é muito parecido com o conceito de casting do Python. Então, por isso que eu quis fazer essa ligação, porque caso você venha de uma linguagem, você consegue reaproveitar esse conceito em outra linguagem, né? Então, por isso que facilitou quando eu fui aprender a linguagem Go, porque alguns desses conceitos eu acabei revivendo em outra linguagem, perfeito? Então, ó, aqui eu tenho o meu código, só vou deixar a divisão. Então, só vou deixar a divisão aqui. E na divisão, eu vou trabalhar com o casting. Então, o casting, aqui no Go, eu faço dessa forma. Eu pego o tipo de dado, vou colocar float 64, e envolvo a variável sobre esse tipo. Então, float 64, envolvo a variável, perfeito? E dessa forma que a gente trabalha com a questão de casting no Go. Então, quando eu executar esse arquivo, deixa eu aumentar aqui, então cls go run 4 casting. Agora ele trouxe o valor em formato decimal. Então é dessa forma que a gente trabalha com casting na linguagem Go. E como que a gente trabalha com casting na linguagem Python? Eu posso vir aqui, ó, criar uma variável número 1 igual a 10 e número 2 igual a 8. E aqui eu vou ter a divisão e a divisão vai ser exatamente número 1. Na verdade, aqui não, que a gente trabalha com o float. E no float a gente coloca o número 1, certo? E aqui a gente divide float por número 2, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha com o cast em Python. Então, o mesmo conceito de casting do Python, a gente reaproveita no Go, né? Por mais que eu tenha um tipo de variável com 64, né? É o mesmo conceito do Python. Então, sempre que eu vou modificar um tipo de dado numa variável, eu trabalho dessa forma. Eu coloco em volta da minha variável o tipo de dado, perfeito? Então, por mais que eu tenha um valor inteiro, se eu quero trabalhar com decimal, eu coloco o tipo de variável e entre parênteses eu coloco o nome da variável. Se eu tivesse float 64 e quisesse converter para um valor inteiro, eu colocaria aqui int e dentro do parênteses eu colocaria a variável que eu queria modificar. Então é dessa forma que funciona o casting na linguagem Go.